Oi, Ricardo, tudo bom? Queria te agradecer por estar mais uma vez aqui com a gente no parque, mas nessa vez agora no Diálogos Sustentáveis, que é o nosso programa, e gravando aqui nessa paisagem maravilhosa, um lugar que é a sua cara, que é a sua casa. Nós temos trabalhado bastante e visto que as pessoas fazem uma diferença muito grande quando elas querem e se dedicam. E eu queria saber de você, Ricardo, depois de todo esse movimento que aconteceu, você acredita que o nosso parque está livre da especulação imobiliária? Ah, sim. Agora o Parque Olhos d'Água, sim. A ampliação nós desejamos que, através do decreto, também esteja livre, né? Mas tememos ainda que esse decreto, por alguma razão, possa ser revogado, né? E lá, o que nós temos na área da ampliação, que é a área das nascentes? Nós temos um shopping, né, que iria ser construído, não vai ser mais, 3 projeções da UNB que iriam ser construídas, né, e não vão ser mais, mas não vão ser mais construídas por causa do decreto. Então esse decreto ele tem que ser consolidado, já é decreto, mas tem que se transformar em realidade. Por exemplo, o cercamento tem que existir, né, e a interligação do Olhos d'Água com essa ampliação, né, para que haja a circulação do usuário, para a área lá também virar parque, né? Então, com o cercamento e com a utilização da área, eu acho que se consolida a área como parque. Eu vi aqui várias vezes, vindo aqui, você na porta desse parque, pegando a assinatura, porque na realidade isso é um trabalho de muito tempo que você tem feito, né? Como é que se deu esse processo? Como é que foi esse trabalho? E quanto tempo tem que você já está lutando por esse parque, que é um parque que presta um serviço maravilhoso para a comunidade? 18 anos, né? Aqui teve uma briga da comunidade, né? Eu participei como cidadão. E o parque foi criado. Que aqui o Parque Olhos d'Água era para ser 2 quadras residenciais e uma quadra comercial. E essa briga, assim, foi quase um milagre. Virou parque, né? Apesar de tanto interesse econômico. Mas as nascentes do Parque Olhos d'Água, na verdade os olhos d'água do Parque Olhos d'Água, ficaram fora. E aí o que aconteceu? Se o parque foi criado por causa dessa lagoa e do córrego, seria um absurdo deixar construir em cima das nascentes que acabariam com o córrego. Quer dizer, uma das razões do parque ser criado secaria, né? E eu falei assim, gente, ninguém está atentando para isso, vamos brigar. Vamos tentar fazer com que esse córrego seja preservado. E a forma seria essa ampliação do parque para englobar essa área dos olhos d'água, né? Aí o parque sim, realmente viria a ser Olhos d'Água. Então a gente começou a fazer um estudo da questão, envolver os órgãos ambientais, né, envolver a comunidade, porque é muito importante quando você tem um problema dentro da comunidade, você expor esse problema à comunidade. Você tem que falar assim, olha, a gente tem esse problemão, a gente precisa agir, a gente precisa resolver. Então uma das coisas que eu fiz foi uma exposição muito grande, tinha 15 painéis, mostrava os problemas do parque, das nascentes. Fiz simultaneamente com a exposição, que o pessoal vinha ver a exposição aqui na entrada do parque, né? Eu fiz um abaixo-assinado que atingiu 15 mil assinaturas, pedindo providências em relação ao parque. E em setembro de 2011 a gente fez um abraço. Porque uma vez que você pega a assinatura, você conscientiza a comunidade, você hoje, né, com a internet, você pega os contatos das pessoas, você tem uma chance maior de fazer um movimento da comunidade e que traga que provoque uma aparição da comunidade junto do governo, da mídia, né? E através disso se comprova que a comunidade está querendo muito que tal coisa aconteça. Nesse caso aqui, era a ampliação do parque para a preservação das nascentes. A comunidade não queria, em hipótese alguma, que esse córrego secasse. Imagina. E eu acho que a vontade da comunidade ela tem que ser a vontade maior. A gente tem muito problema com a questão do interesse econômico nessa cidade, é impressionante, principalmente nessa questão das terras, especulação. Imagina quanto dinheiro ia dar um shopping, aquele negócio todo, em detrimento de um monte de gente que vem aqui para o resto da vida, né? Que vai estar aqui tendo a condição de conviver. A gente vê num ambiente completamente diferente. Estamos aqui no centro, né, praticamente de Brasília, vivendo num ambiente gostoso desse, onde certamente as consequências de uma paisagem dessa para a comunidade que está em volta e para a comunidade como um todo é essencial. Agora, como você falou no começo, a gente fica muito preocupado porque se faz a mobilização, se tem uma grande mobilização, se consegue um decreto, e a partir desse decreto a gente precisa estar acompanhando.
o que está acontecendo? O que aconteceu? Nós temos um ano que o decreto foi colocado. O que aconteceu depois desse um ano? Tem alguma coisa já que a gente possa trabalhar? Como é que está isso daí? Bom, no segundo semestre do ano passado teve a comemoração do aniversário aqui do Parque Olhos d'Água e o governo fez uma festa e anunciou que haveria uma aplicação de dinheiro aqui, oriundo de dívidas ambientais da Nova Cap, 255 mil reais. E a gente estava comemorando aquele dia, né? O parque vai ganhar um presente então, né? E esse presente se dizia que seria exatamente o cercamento da área ampliada, né? Para consolidar a área também como... Consolidar, tá lá, é uma área ampliada, é a área do parque, como cercá-la, né? A comunidade quer muito isso porque não quer um terreno baldio lá, quer um terreno cercado, cuidado, né? E para se usar. Prometeram que iriam gastar esses recursos lá e um pouco aqui dentro do parque, não gastaram esses 255 mil com nada para o Parque Olhos d'Água, né? E não só não fizeram nada pelo parque, pelo cercamento, como não fizeram nada, também contempla o decreto, com a questão da rede pluvial, que destrói o córrego, não fizeram nada com a questão do mau cheiro da estação de esgoto, que às vezes assola o Parque Olhos d'Água, e não fizeram nada também em relação à interligação desse parque com a ampliação, com o Parque Arboreto, que está tudo contemplado no decreto. Na verdade, hoje o que nós temos, assim, que é uma coisa garantida, né, é que a área onde estão as nascentes não vai ser construída. Quer dizer, vamos chamar isso da questão fundiária. Isso parece estar resolvido. Mas vejamos, e se o decreto for revogado por outro governo? Sem dúvida nenhuma. Aí nós perdemos tudo. Tem uma fragilidade muito grande nisso daí, e a gente acredita que essa mobilização da comunidade precisa continuar acontecendo para que as coisas aconteçam de verdade e se dê a sustentabilidade que tanto se precisa com esse grande projeto de ligar Arboreto, dessa nova área, dessa ampliação do Parque Olhos d'Água nas nascentes, a questão das redes pluviais. E a gente vê também que são vários parques. Esse é um caso que nós estamos trabalhando e você tem feito todo esse trabalho, mas você também tem uma ligação muito forte com o Parque da Asa Sul, né? A Asa Sul, inclusive, parece que teve algum trabalho, se fez, eu lembro de participar de uma inauguração, né, entre aspas. Teve umas 5 inaugurações. Eu queria falar um pouquinho do Essa Parque da Asa Sul. Bom, eles fizeram a urbanização em 2011, né? E o parque hoje não está tão frequentado, mas lá progressivamente a comunidade vai chegando. Mas lá, da mesma forma que aqui, a nascente lá sofre ameaça de uma construção, né, que pode vir a acontecer a menos de 18 metros da nascente, que é um lote que pertence a uma instituição, né? E se essa instituição constrói ali, com os subsolos que se pratica construir naquela área, né, que são profundos, a gente perde a nascente. Por consequência, lá a gente perde o córrego e perde a lagoa. O Ministério Público está ciente, né? A gente já fez movimentações no sentido de que aquela nascente seja preservada e que se faça como foi feito aqui no Parque Olhos d'Água, um reposicionamento do lote, né, que pertence a essa instituição, colocando ele mais afastado da nascente. E é totalmente possível e gratuito, o governo não gasta nada com isso, né? Então lá a gente consegue preservar, né? E se a gente perde lá a nascente, o córrego e a lagoa, não vai ser um parque muito agradável. Sim. Porque é o lado pitoresco do parque, como aqui é o lado pitoresco do Parque Olhos d'Água, né? Que atrai tanta gente, é pela beleza, pelo ambiente saudável, né? Mas a água é muito importante nesse processo, não é nesse lado pitoresco do parque, né? Sim. Isso é importante pra gente, né? Mais uma luta pela frente, né? Vamos trabalhar. Essa é uma luta complexa, né? Mas a gente não está com dificuldade de uma cerca para a nossa ampliação aqui do Parque Olhos d'Água. Imagina. Imagina como é que não vai ser. Eu acredito nisso porque quando se fala num programa Brasília Cidade Parque, a gente acredita que seja Brasília a cidade dos parques, e ela é mesmo. Nós temos 72 parques, né? Então, eu acho que a comunidade em cada local também precisa se mobilizar. A gente precisava de mais Ricardos nesse processo para poder mobilizar em todos os parques. Mas nós estamos fazendo um trabalho e queremos que realmente isso aconteça na vontade política, né? Na vontade do governo, que mostrou e demonstrou aqui nesse parque, quando fez o decreto, uma vontade. Agora precisa essa vontade se transformar na entrega para a comunidade de todos os equipamentos que precisam ter para a gente dar sustentabilidade a isso e sair dessa fragilidade desse processo. Ricardo, você é um camarada advogado, né? Está em Brasília como
funcionário público como a maioria da população, né, dessa cidade, mas é um ambientalista. O que você vê assim de Brasília hoje, nessa cidade, que é a capital da República, que a gente precisa fazer efetivamente ela uma vitrine, porque daqui emana tudo para o Brasil, essa questão ambiental, da sustentabilidade, não só dos parques, mas de todo o processo. Como é que você tem visto isso? Você que mora aqui na Asa Norte, participa há muito tempo dessa possibilidade de melhoria, dessa vontade de melhorar a sustentabilidade. Como é que você tem se colocado e visto esse processo hoje na nossa capital? Olha, Joivale, eu sei que você já está há bastante tempo em Brasília, eu também estou aqui desde 71. A gente sente hoje, né, que o clima de Brasília já está mais quente. O que é isso? A gente tem menos cerrado, a gente tem menos mata e a gente tem mais construção, mais área construída. Hoje uma cidade mais quente. Hoje quem mora ainda no cerrado sente aquele frescor à noite. Em Brasília a gente sente muito calor, né? Então assim, a gente tem uma cidade planejada cheia de verde, né? Mas nós temos a especulação econômica. Então, por exemplo, Asa Norte e Asa Sul. Hoje nós temos construções que provavelmente não estavam previstas dentro do planejamento inicial. Asa Norte e Asa Sul está cheia de faculdades, muitos prédios de clínicas, mas assim, clínicas, cada prédio com suas 300 clínicas, 400. Nós temos muitas kitnets, então isso aí já virou um alvoroço no trânsito, um adensamento gigantesco, e para se construir isso você consome muita área verde, né? E joga muitos carros nas pistas, né? Então perda de qualidade de vida, né? Porque não se está pensando em sustentabilidade por parte do governo. Nós estamos tendo. Quem mora aqui em Brasília está tendo esse problema. Então os parques são justamente uma compensação. Essa ampliação aqui, que a gente estava lá precisando de mais shopping, está cheio de shopping. Para que um shopping aqui na área do Olhos d'Água? Se é muito mais importante que a gente reduza esse adensamento urbano que está acontecendo, né, e que só tende a piorar. Então assim, é muito mais importante nós termos realmente a ampliação do parque, a área verde, a preservação do Olhos d'Água, da sua ampliação, do arboreto. É preciso não só como uma preservação da natureza, que aqui se preserva até um córrego lá no Parque da Asa Sul também, mas como uma visão de futuro. Ricardo, você está aqui há 41 anos, cara. É muito tempo, né? Mais ou menos a época que eu cheguei aqui, eu cheguei em 74, você chegou em 71. Quando a gente chegou em Brasília, a gente tinha pequenas mudinhas em todas as quadras. E hoje Brasília é uma floresta que muitos animais do cerrado que está sendo desmatado venham para cá morar. Ver tucano, pica-pau, um monte de animais, né? Humanamente, Brasília virou uma cidade corrida. Tem a ver com esse mundo moderno, tem a ver também com a diferença, né, etária. Quando a gente chegou, era muita criança, nossos pais eram bem jovens, né? Então, a criançada aqui, pelo menos, teve uma vida maravilhosa, né? Hoje em dia, a gente está com uma cidade mais violenta, a gente está com uma cidade com um trânsito mais tumultuado. Era muito difícil você ter medo do seu filho atravessar uma rua. Hoje a gente tem, né? Eu me lembro que a gente descia, né, do apartamento, ia brincar lá embaixo nas caixas de areia e tal, ficava até tarde, a mãe dava bronca de noite. À noite aqueles prédios eram cheios de meninos brincando de pique-pega, de polícia ladrão, aquela confusão danada. Hoje você não vê mais isso, né? Os apartamentos meio que nos enquadraram, né? Então muitas vezes o vizinho não conhece o vizinho, não tem essa vivência. Você viveu isso também, né? É verdade. Naquele tempo ainda tinha assim uma cumplicidade. Chegamos, por exemplo, do Rio de Janeiro, chegamos de São Paulo, então todo mundo se tratava bem. Hoje as pessoas estão distanciadas e realmente é importante que se faça um processo para que as pessoas se reencontrem, né? Por exemplo, o parque é um local onde a gente tem reencontros, né? É muito bacana isso, né? Mas na quadra em si é meio complicado. O brasiliense ele se distancia, né? E é real, né? Naquele tempo a polícia ladrão era 30 polícias, 30 ladrões. O jogo de futebol tinha 2, 3 times esperando para jogar, né? Hoje a gente não vê isso. Eu lamento isso muito porque eu tenho um filhinho de 4 anos, né?
eu tenho que colocar ele na escola para ele ter amiguinho, né? Então, assim, é um processo complicado, mas que deveria ser trabalhado. Eu acho que a comunidade pode trazer esse bem-estar e essa convivência de volta para a cidade, né? Nos parques a gente tem isso mais um pouquinho, mas nas quadras era importante, né? Que são os bairros de Brasília, né? Sem dúvida nenhuma, trazer até essa visão de sustentabilidade, né? Discutir isso, voltar a ter essas conversas, que a gente precisa realmente fazer isso. Acho que é um trabalho que cabe, de novo, mais uma luta, tentar reaproximar as pessoas, porque a gente viveu num tempo muito bom em Brasília, né? E precisamos... privilégio. Para os nossos filhos. Acho que essa é a sustentabilidade. Precisamos ter esse resgate desse tempo para os nossos filhos. Esse é um trabalho nosso. Vamos tentar fazer, né? Como tem os parques aqui, tentar fazer do parque, levar os parques para dentro das quadras. Essa é transformar essas quadras em parques também, né? Porque a gente possa ter essa convivência harmônica. Então essa é a nossa vida. Vamos começar trabalhando nisso, que o diálogo sustentável, né? Melhorar o mundo. Melhorar esse mundo. E que o diálogo sustentável seja um veículo para isso. Um dia desses eu estava vendo de manhã, o Jornal da Manhã, que abre amanhã, e atrás uma paisagem de prédios. Eu achei que era o jornal. Quando eu liguei a televisão, eu falei, peraí, tá pegando São Paulo aqui? Porque é a cara, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa realmente preservar e não deixar acontecer. E cabe a cada cidadão essa postura, esse processo, a cada político, a cada cidadão, a cada gestor, entender que a vida não para de 4 em 4 anos, ela continua eternamente nessa cidade e não dá para a gente ter só essa visão de curto prazo. A visão tem que ser de médio e de longo prazo, e a sustentabilidade tem que ser a palavra de ordem, né? Nós vivemos hoje mesmo que uma corrida de revezamento 4x4, que a palavra e o bastão é a sustentabilidade. Então um passa por outro esse bastão e vai buscando esse processo. Eu tenho visto também todo esse problema ambiental nessa cidade, e tenho realmente visto pessoas como você, que tem todo um trabalho altruísta, né, de se organizar, de poder trabalhar e mobilizar pessoas para o bem comum. Então acho que essa rede do bem precisa se estabelecer, Ricardo. Eu queria que você pudesse contar com o apoio do Diálogo Sustentáveis. Esse programa é para isso mesmo, para colocar para as pessoas, para mobilizar pessoas, para articular pessoas, para um espaço onde se possa divulgar e fiscalizar e trabalhar em prol da sustentabilidade da nossa cidade, das nossas quadras e do nosso país, por que não dizer, e do planeta, né? A gente está colocando isso. Então eu queria te agradecer enormemente a participação nesse Diálogo Sustentáveis, colocar o nosso programa à sua disposição na hora que você precisar e quiser, e pedir para você então falar um pouquinho sua conclusão e esse final para nosso pessoal, que é um público que está querendo fazer essa mudança, essa revolução na nossa cidade. Bom, como a gente estava conversando, né? O empresariado mesmo, ele é super importante para a sociedade, mas ele usa muito a sustentabilidade como mais uma figura de marketing, não por consciência. Era importante que o empresariado entendesse, né, que eles são comunidade, e que eles têm que trabalhar isso, e eles têm que até ajudar no processo educativo. E não usar a sustentabilidade para vender. O que é o que acontece? Sim. Hoje em dia é o que acontece. Nós temos também, que é fundamental, né, que o governo tenha consciência, né, dessa sustentabilidade. Que a gente tem que ter o nosso desenvolvimento, mas que nós temos que caminhar junto com a natureza, com um meio ambiente, um ambiente saudável. E nós da comunidade é que temos que cobrar isso. Porque se, por exemplo, nós estamos pedindo que tenha uma cerca no parque, que tenha uma rede pluvial, e se nós temos um decreto, nós não estamos apenas pedindo, quando executarem isso, estão executando com o nosso dinheiro. Então nós temos que ser atuantes, porque cabe a nós mostrar, né, que nós temos que mostrar a nossa vontade para que o nosso dinheiro seja usado conforme a gente quer. Então, assim, não pensem que isso aí é uma teoria, não, é assim que é, nós pagamos impostos para isso. Então, se a gente atua, né, nós podemos provocar uma vontade maior do governo em tal ou tal sentido. Então a comunidade tem que se movimentar pelos parques de Brasília,
tinha que ter realmente grupos interessados em cada parque, em cada local onde eles existem. Porque é nessa provocação, nessa demonstração da necessidade, do desejo da comunidade que o governo muitas vezes se movimenta. Às vezes não se movimenta, mas aqui, felizmente, nós conseguimos movimentar. Ok. Tá certo? Obrigado, então. Ó, bom demais, estamos sempre na nossa luta pela sustentabilidade dessa cidade. Tá ok, muito obrigado, um abraço.